E aí, fiz esse guia rápido de preguiçoso para preguiçoso, passando por cada um dos bosses da masmorra, mostrando como fazer a luta, onde eu errei e aonde você vai acertar e ser o orgulho do time. O primeiro boss da masmorra é o Anciente Super Crescido, e o grupo deve se manter estacado com o tanque para facilitar a luta. Quando o boss usar a habilidade Germinar, sementes irão nascer no pé de cada jogador, causando dano. Mova-se sempre com o tanque, normalmente rotacionando para a esquerda com o grupo. Durante essa fase, o boss irá lançar Expandir, arremessando um de seus galhos em um local aleatório. Esse galho ganha vida e precisa ser interrompido antes de curar o boss. Ao ser destruído, o galho solta uma centelha de energia que cura os jogadores e remove o debuff Casca Farta, que o boss irá aplicar durante a luta no grupo. Então não se esqueça de entrar nessa área verde de cura. Ao chegar em 100 de energia, o boss irá irromper despertando todas as sementes que estiverem no chão. Esses ADs precisam ser destruídos muito rápido. Kraut é o segundo boss e usa constantemente um frontal no tanque que deve ser evitado a menos que você queira aprender a voar. O Guinchado Ensurdecedor é uma habilidade que irá interromper o cast e silenciar todos os jogadores que forem interrompidos, então fica de olho para não vacilar. A segunda fase do boss consiste em entregar 3 orbes no mesmo local. Cada local ativa uma fase diferente. O lado das labaredas calcinantes fará com que o boss irrompa em chamas, lançando partículas de fogo por toda a sala até o final da luta. Porém, a tempestade de fogo irá atordoar o boss e fazê-lo tomar 75% a mais de dano. O lado dos ventos velozes sumona vários tornados e a tempestade mantém os jogadores sendo empurrados ao longo de toda a luta. Existem alguns orbes nessa fase que podem ser coletados para aumentar sua aceleração e sua velocidade de movimento. O terceiro boss Vexamus é uma luta bem tranquila, apesar de causar muito dano, então isso aqui é para você, Ryu. O tanque deve mirar o frontal para longe do grupo, e as orbes arcanas que irão aparecer na sala não podem chegar no boss. Mas cuidado ao estacar muito debuff ao interceptar as orbes, já que o dano de cada orbe aumenta o dano da seguinte. Jogadores marcados com bombas de mana deverão procurar um local afastado para se posicionar, já que uma poça de mana corrompida irá aparecer quando a bomba explodir. A última habilidade de Vexamus é a Fenda Arcana. Ao chegar em 100 de energia, o boss explode causando dano em área e abrindo fissuras nas posições dos jogadores. Evite esse dano a todo custo. O Eco de Doragosa é o boss final. Basicamente, nessa luta, toda a orbe e habilidade do boss que te acertar irá aplicar um stack de debuff. Ao chegar em 3 stacks, uma fissura arcana irá surgir sobre o seu pé, summonando ainda mais orbes pela sala. Então, evite todo o dano a todo custo e não seja atingido pelas orbes. Existem habilidades do boss que nós não podemos evitar, então sempre preste atenção nos seus stacks. Se você estiver com 2 stacks, saiba que no terceiro uma fissura se formará sob seu pé, então se posicione sabiamente para não sujar a sala toda. O tanque nessa luta inevitavelmente irá estacar 3 debuffs, então vale a mesma regra para você, tanque. Lembre-se de se posicionar da melhor forma possível. Essa luta não tem muita dificuldade, mas pode se tornar realmente caótica se muitas fissuras forem abertas. Então, preste muita atenção no posicionamento. E é isso, nos vemos na próxima.